Olá pessoal, meu nome é Cristiano Alves, eu sou advogado e professor, e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre alimentos entre ex-cônjuges. Bem, nós sabemos que o princípio que é aplicável aos alimentos em geral, os alimentos devidos entre parentes, é o princípio da necessidade e possibilidade, ou seja, aquela pessoa que está obrigada a prestar alimentos deverá prestá-los na medida da sua capacidade financeira, desde que não comprometa o próprio sustento, e aqueles que têm direito de serem providos por esses alimentos, por esse alimentante, deverá ser provido, deverá ser sustentado até o ponto da sua necessidade, ou seja, para que não haja um enriquecimento indevido. Bem, esse princípio está no Código Civil no artigo 1695. Vamos a ele. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho. Então, não tem bens, nem pode prover pelo seu trabalho. Destacando aí, não pode prover pelo seu trabalho. A própria mantença e aqueles de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque necessária ao sustento. Porém, ao contrário, por exemplo, de alimentos que são devidos dos pais, são devidos aos filhos pelos pais, e esses filhos geralmente são menores, ou então ainda estão em um curso de graduação, portanto, em regra, não estão no mundo do trabalho ainda, e aí por isso eu chamei a atenção para o destaque que não pode prover pelo seu trabalho. No caso de um adulto divorciado, essa regra deve ser aplicada com uma certa temporalidade, para que não se estimule a uma inércia indevida, fazendo com que essa pessoa se mantenha recebendo esses alimentos eternamente. Então, os alimentos entre os ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, que, afinal de contas, aquela pessoa tem capacidade para o trabalho, exceto algumas situações muito peculiares, de doença incapacitante, enfim, para que haja uma adaptação à vida do solteiro e o divorciado não se enverede para o sócio. Em regra, os alimentos devem ter termo certo, porque é preciso que haja realmente um prazo para a pessoa se adaptar, demonstrada que durante o casamento não houve, por peculiaridades, particularidades do casal, não houve, por um ou por outra pessoa, por um ou por outro cônjuge, um ingresso no mercado do trabalho, a pessoa não trabalhava durante o casamento, apenas dedicava-se à casa, dedicava-se à vida familiar. É preciso que haja um prazo. E quando os alimentos acordados, ou então em sentença, não há esse prazo, é preciso verificar e incluir no princípio da necessidade e possibilidade um outro elemento, que é o da razoabilidade. Então, vamos a um julgado que mostra um pouco isso. O fim do casamento deve estimular a independência de vidas e não o ócio, pois não constitui garantia material perpétua, não constitui garantia material perpétua. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges é regra excepcional que desafia a interpretação restritiva, ressalvadas as peculiaridades do caso concreto, tais como a impossibilidade do beneficiário elaborar ou eventual acometimento de doença invalidante, que foi o que eu falei. A obrigação que perdura por quase 2 décadas, é o caso do caso concreto, retrata tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se restabelecer a seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-cônjuge. No caso dos autos, não restou demonstrada a plena incapacidade da recorrida para trabalhar, impõe-se a exoneração da obrigação alimentar, tendo em vista que há inúmeras atividades laborais compatíveis com a situação de saúde explicitada em atestados médicos, que não impedem todo e qualquer labor. O ordenamento pátrio prevê o dever de solidariedade alimentar decorrente do parentesco, artigos 1694 e 1695 do Código Civil, remanescendo alimentanda a possibilidade de formular novo pedido de alimentos direcionado a seus familiares, se de fato ficar demonstrado não possuir condições de prover parcial ou totalmente a própria subsistência. Assim, no caso de alimentos entre ex-cônjuges, não basta que a parte demonstre, e esse é o ponto importante, que o alimentante continua com capacidade financeira para prover esses alimentos e que ela não trabalha, que a pessoa não trabalha e, portanto, precisa desses alimentos. É preciso também provar que é razoável se manter esses alimentos, por mais que aquela pessoa tenha capacidade para o trabalho e, portanto, já não seria mais necessário que, por conta do grande tempo, largo tempo, ela já pudesse se adaptar à vida do trabalho, e o outro, mesmo que se mantivesse a capacidade financeira, também não estaria obrigado mais a prover esses alimentos. Então,
Junto da necessidade e possibilidade, você tem a razoabilidade, que verifica que, em caso de alimentos entre cônjuges, quando não há termo final, não há termo certo final, não há termo de ninguém, então, a alimentanda deverá provar que, além de a parte ainda está capaz financeiramente e, além de ela ainda necessitar dos alimentos porque a pessoa não trabalha, enfim, é preciso provar que é razoável se manter nisso, por exemplo, porque ela é incapaz para o trabalho devido a uma doença invalidante, tem algum problema que lhe impossibilita a execução ou exercício de qualquer atividade que possa prover seu sustento. Então, quando não houver tempo certo, deve ser acrescentado ao binômio necessidade e possibilidade a razoabilidade, que se demonstra pela capacidade a um certo tempo de prover suas necessidades de modo independente. A pressão entre os ex-cônjuges não está limitada somente à prova da alteração do binômio necessidade e possibilidade. Por isso, eu estou afirmando o princípio da necessidade e possibilidade no caso de alimentos entre ex-cônjuges, onde não haja termo certo, onde não haja um prazo fatal, uma data que esses alimentos não serão mais pagos, é preciso que haja o quê? Uma razoabilidade, o elemento da razoabilidade para verificar se realmente é razoável aquele tempo transcorrido para que aquela pessoa pudesse se adaptar à vida do trabalho. Explicando melhor, pode a pensão ser extinta mesmo se não tiver havido alteração, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade potencial para o trabalho e os tempos decorridos entre o seu início e a data do período de exoneração. Não se evidenciando hipótese que justifique a perenidade da prestação alimentícia, excetuar a regra da temporalidade do pensionamento entre os cônjuges, deve ser mantido o acórdão que acolheu o pedido de exoneração formulado pelo alimentante, porque sua ex-mulher, além de ter recebido pensão por lapso de tempo razoável, razoabilidade aí, 3 anos, para que buscasse o próprio sustento, possui plena capacidade laborativa e possível inclusão no mercado de trabalho em virtude da graduação de nível superior e da pouca idade, somado ao fato de que não há notícia de que tenha saúde fragilizada, que impossibilite de desempenhar a atividade remunerada. A STJ, terceira turma, RESP 1.661.127. Então, veja, repetindo, no caso de alimentos entre ex-cônjuges, quando não há termo certo, não há termo de quem, não há um prazo para a extinção da obrigatoriedade desses alimentos, é preciso verificar, além da alteração do princípio, do binômio necessidade e possibilidade, se aquele lapso temporal foi suficiente para que a pessoa, a partir do seu talento, da sua experiência, da sua formação acadêmica, da sua formação educacional, pudesse realmente inserir no mercado de trabalho e pudesse, portanto, prover seu próprio sustento. Vamos à súmula do julgado. O dever de prestar alimentos entre os cônjuges é transitório, devendo ser assegurado alimentos apenas durante certo tempo, até que o ex-cônjuge consiga provar o seu sustento com meios próprios. Assim, ao se analisar se o ex-cônjuge ainda deve continuar recebendo os alimentos, deve-se examinar não apenas o binômio necessidade e possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, tais como a capacidade potencial para o trabalho e o tempo decorrido entre o seu início e a data do pedido de desoneração. É o julgado acórdão terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.829.295 de Santa Catarina, relator o ministro Paulo de Tarso. Bom, gente, é isso que eu queria falar para vocês sobre esse julgado, um julgado importante, que vem consolidando a posição do STJ em relação a alimentos entre ex-cônjuges. Quero agradecer a todos que tenham assistido esse vídeo, Desculpem qualquer falha, qualquer lacuna aqui. Deixe nos comentários alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar. Muito obrigado. Se não curtiram esse vídeo, curta, por favor. Compartilhe também, vai ajudar bastante o canal. Valeu, galera. Até a próxima.